Olá, tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso estudo na área de eletrostática, já o finalzinho da eletrostática, com exercício sobre potencial elétrico e trabalho feito nesse campo elétrico gerado por uma carga-fonte, ok? A questão é o seguinte: uma partícula fixa de carga Q igual a 5 vezes 10 a menos 6, expresso em coulombs, tá? Na verdade, alguns livros, alguns autores colocam isso aqui como 5 microcoulomb. Enfim, geralmente quando aparece 5 microcoulomb, bota entre parênteses a noção que um micro simboliza 10 a menos 6, ok? É responsável pelo campo elétrico existente em certa região de espaço. Quer dizer, essa aqui é a minha carga-fonte. Ela vai ser a geradora do campo, geradora do potencial nas proximidades, na periferia dessa carga, no espaço. Tá? Lembrando que potencial é função de ponto. Potencial que uma carga gera, ela interfere no ponto. Tá? Em nível escalar, em nível vetorial interfere com o campo elétrico. Okay? Aí ele fala o seguinte: uma carga de prova, Qzinho, de 2,10 a menos 6, expresso também em coulombs, e massa 0,25 grama, é abandonada a 10 centímetros de uma carga fonte, recebendo a ação de uma força de repulsão dessa carga fonte. Quer dizer, como as cargas são de sinais iguais, a lei de Dufay fala isso. Cargas de sinais iguais, elas vão se repelir, ok? Sinais contrários, elas vão se atrair. Nesse caso aqui, repulsão, que as cargas são ambas positivas, ok? E aí vem os comandos das questões em duas etapas. Ele fala o seguinte: ele pede que você determine o trabalho que o campo elétrico realiza para levar uma carga de prova a 50 centímetros da carga fonte. Ou seja, a princípio eu coloquei uma carga fonte, a uma distância de 10 centímetros, como disse o enunciado, eu coloquei uma carga de prova, eu quero levar essa carga de prova da posição 10 centímetros até a posição 50 centímetros, tá? E saber qual o trabalho feito que esse campo elétrico realiza. Mas campo realiza trabalho? O trabalho não é feito pela força? Sim. O problema é o seguinte: ele bota esse linguajar dessa forma, nessa questão, porque na verdade a força que é realizada, que atua, perdão, na carga de prova Qzinho, ela não é uma força constante, uma força variável. Não estou analisando um campo elétrico uniforme, ok? Um campo elétrico gerado pela carga fonte, que tem valores diferenciados dependendo da posição que eu vou analisar, ok? Então, quando eu falo o trabalho que o campo elétrico realiza, o campo elétrico do ponto faz com que, ao colocarmos ali, naquele ponto, uma carga, atue na carga uma força. Então, na verdade, a força que atua na carga, ela é gerada pela indicação desse campo elétrico naquela região, ok? Então, ele botou dessa forma. É o trabalho que o campo elétrico realiza, quer dizer, o campo elétrico gera naquele corpo uma força, consequentemente, eu vou ter o trabalho feito pela força. Tá ok? Depois, na letra B, ele quer saber a velocidade escalar dessa carga de prova submetida somente ao campo citado, ou seja, só o campo elétrico, não tem campo gravitacional, nada disso. Atua, claro que atua, mas é desprezível no contexto, tá? Quando estiver a 50 centímetros dessa carga fonte, tá? Aí ele usou um valor aqui para ficar uma conta mais simpática, vamos dizer assim. Ele mandou aproximar raiz de 10 como sendo 3,2. Até aí, tudo bem? Então, olha aqui, ó. O que eu fiz? A gente sabe que trabalho no campo elétrico, né, por uma força elétrica, é dado pela fórmula, a gente provou isso para vocês, não é isso? Que é carga vezes diferença de potencial. Eu chamei potencial inicial e potencial final. Potencial inicial é quando aquela carga está a 10 centímetros, aquele ponto está assim, 10 centímetros da fonte. Tá? E o potencial final a 50 centímetros. São os pontos que ele está colocando como referencial para saber o trabalho feito sobre aquela carga. Ok? Então vamos lá. Então vai ser a carga de prova, potencial no ponto inicial, a 10 centímetros. É K0, carga fonte, sobre D0. Quer dizer, é o KQ sobre D. Tá? Menos K0, Q sobre a distância aqui vai ser de 10 centímetros, aqui de 50 centímetros. O que eu fiz? Para facilitar um pouco as contas, eu peguei esses dois fatores que aparecem nessas duas parcelas, são comuns, eu botei em evidência, para fazer menos conta. Tá? E outra coisa, eu fiz até aqui, eu estou botando o contexto literal. Por que isso? É interessante em questões que envolvem muito argumento algébrico dentro da física. E é muito comum vocês errarem muitas vezes em conta.
Então, em concursos que se possam vir a fazer numa questão discursiva, é interessante você colocar de forma literal. Por que isso? Isso denota uma transparência naquilo que você está fazendo. Quem está corrigindo sua prova vai ver exatamente o que você fez etapa por etapa. Ou seja, você mesmo que possa cair numa armadilha de uma conversão de unidade ou de um erro de conta que você possa cometer, você preserva uma pontuação sensível aqui, tá? Em função da sua análise física está completamente correta. Porque o que vem daqui para cá, olha só, é apenas você jogar os valores que você tem que saber ou de cor, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ou os dados da questão. Tá? Então, na verdade, em síntese, é interessante colocar de uma forma literal a tua análise e depois substituir esses valores. Você preserva pontos para você em algum concurso que você possivelmente possa querer fazer que envolva isso aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Tendo isso aqui, o que eu fiz? Eu apenas substituí. O K0, nessa questão, ele não forneceu. Tá? Então, há duas hipóteses. Pode ser que numa prova apareça os valores no início da prova, que você tem que pegar, vai lá no início da prova e pega, ou algumas provas de fato não fornecem. Tá? Então, estou botando de propósito aqui, porque de tanto a gente usar esse valor do K0, da constante, no vácuo, a gente acaba decorando. Não é vergonha falar que decorou, não. A fórmulas são interessantes de decorar e constantes são interessantes a gente decorar, como calor específico da água, índice de fração do ar e por aí vai. É interessante saber de cor. Isso aqui também, que não tem que usar, a gente acaba decorando. Tá? Então, botei de propósito, não coloquei o valor para a gente se ligar um pouquinho e saber que tem que saber isso aqui. É interessante saber de cor. Tá? 9, 10 a nona. Carga, fonte é dada, e a carga de prova, 2, 10 a menos 6. E aqui, ó, a distância D0, essa distância D0, 10 centímetros, tem que converter. Senão você não vai achar a resposta em joules. Tá? Então, você bota 10 centímetros em metros, 0,1. 50 centímetros, que é a distância maior, em metros, 0,5. Articulando algebricamente isso aqui, você chega nesse valor de 0,72 joules. Tudo bem, tá aí? Bem, agora vamos para a letra B. Ele fala o seguinte: a velocidade escalar da carga de prova, a carga que foi transferida do ponto 10 centímetros de distância da fonte até 50 centímetros, submetida somente ao campo citado quando estiver a 50 centímetros dessa carga-fonte. Okay? De novo, submetida somente ao campo citado, ao campo elétrico. Por quê? Pode ter campos gravitacionais, pode ter campos magnéticos, enfim. O fato é, apenas nesse contexto eu vou usar somente o campo elétrico. Okay? Então, usou aqui a notação de raiz de 10, aproximadamente 3,2 para facilitar um pouco os cálculos. Tudo bem? Vamos então à solução lá no outro quadro. Ok? Bem, então olha só. Eu vou usar aqui um teorema que a gente aprende, na verdade, é demonstrado na mecânica, tá? Que fala o seguinte: o teorema trabalho-energia. Alguns chamam de trabalho-energia cinética, enfim, relaciona trabalho com energia. A gente sabe isso aqui, ó, que o trabalho resultante, tá, é, na verdade, a variação dessa energia cinética que esse corpo adquire nesse deslocamento, tá? O fato é, como aqui eu não botei nem trabalho resultante, porque a única força que está atuando ali é a força gerada pelo campo elétrico. Então, o trabalho feito pelo campo elétrico é o único trabalho resultante ali, tudo bem? No teorema tem trabalho resultante. Posso ter várias forças atuando, posso ter mais de uma força fazendo trabalho. Nesse caso, não é a situação colocada. Eu tenho apenas trabalho gerado pelo campo elétrico, tudo bem? Então, é o trabalho que a gente achou na questão anterior. Então, vamos lá. Trabalho sendo a variação da energia cinética. Então, o quê? Aqui é variação, aqui não é diferença não, é variação, tá? Então, é alguma coisa final menos a inicial. Então, a energia cinética final menos a inicial. Só que a inicial é zero, porque ele fala que a velocidade é zero. Ele não diz isso explicitamente, mas a velocidade inicial dele é zero porque esse corpo foi abandonado. Ele não foi lançado, ele foi abandonado, ele foi pego e largado ali, e ele começou a partir dali a entrar em movimento, tudo bem? Então, o V inicial dele, dessa carga de prova, desse corpo, é zero. Então, ficou aqui o trabalho sendo a energia cinética final. Ou seja, a fórmula da cinética, ok? Massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Daqui eu vou isolar o que eu quero. Ele quer a velocidade nesse ponto final, que é a 50 centímetros da carga-fonte. Ele quer esse V aqui. O que eu fiz aqui? Ó? Eu botei isso aqui. Ó. Tá? Eu isolei V2, olha aqui. Eu tenho, na verdade,
o 2 está dividindo desse lado, passo para o outro lado multiplicando. A massa está multiplicando, passo para lá dividindo. Ficou isso aqui. O que eu fiz? Eu extraí a raiz quadrada, que v ao quadrado deu 2 vezes o trabalho sobre a massa. Logo, a velocidade raiz quadrada é mais ou menos a raiz quadrada. Eu estou no contexto físico, quero saber qual é o módulo daquela velocidade. Se é módulo, a velocidade é positiva. Isso eu conheço, já achei na letra A, deu 0,72 joules. Isso é dado na questão, 0,25 gramas. Eu já coloquei na unidade correspondente para poder achar a velocidade no SI, Sistema Internacional de Medidas, né? Ou seja, em quilogramas. De novo, foi o que eu falei em relação à letra A. Eu estou colocando aqui a expressão literal daquilo que ele quer. Eu já ganhei muito ponto se eu chegar até aqui. Botando essa observação aqui, ganho mais ponto ainda. Ok? O que eu fiz? Substituir 2 vezes o que a gente já achou na letra A, 0,72 joules, pela massa expressa já em quilogramas. Tá? O que eu achei? Articulando aqui, eu vejo 24 vezes raiz de 10 metros por segundo. Ele falou para nós usarmos isso aqui como sendo 3,2. Ao fazermos essa multiplicação aqui, ou se fazer essa multiplicação aqui, eu acho 76,8. Então, a velocidade dele, em termos aproximados, será de 76,8 metros por segundo. Ok? Bem, pessoal, aqui a gente fez uma questão bem interessante, um pouco mais densa, tá? Com aplicabilidade de vários teoremas e conceitos que a gente já viu no contexto físico, inclusive de conceitos da Física 1. Mas uma situação colocada na questão que é bem interessante, mexer com o trabalho, potencial e lembrar um pouquinho a mecânica foi bem interessante. Tá ok? A gente fica por aqui hoje, um abraço, tudo de bom.